Então, aqui vou gravar uma resposta para aquela página Epifania Experiência, que fez um vídeo de mais ou menos 20 minutos, chamado Todo Mundo é Ateu. Eu devo admitir que eu tinha muita coisa a falar sobre esse tema, mas eu realmente passei assim, a fazer um vídeo de reação e demorou 26 minutos, então preferi fazer um vídeo mais curto. E gostaria de mostrar, principalmente para vocês que se interessaram, acharam esse vídeo Todo Mundo é Ateu, assim, um argumento sólido. Vou mostrar por A mais B que o argumento que ele está exposando não tem nada de impressionante, não tem nada de sólido. É fruto de pessoas que escolheram, essa pessoa claramente escolheu não estudar o suficiente e quer dar pitaco baseado em argumentos levianos. E principalmente para uma página com 1 milhão de seguidores, as pessoas deveriam ter um pouquinho mais de prudência de tratar de temas sérios. E o que eu vi ali foi meio que uma molecagem desse cara aí. Então vou esclarecer tudo, pedindo para vocês antes curtirem, compartilharem, se inscreverem e por aí vai. Então, primeiramente, vamos pegar aqui o certo cerne do argumento dele. Logo no início, ele pontua aquele argumento típico do movimento neo-ateu de que o cristianismo faz uma petição de princípio de que Deus existe porque está na Bíblia. Mas isso não é, em nenhum momento, o argumento que faz a maioria dos cristãos. Pelo menos não aqueles que são mais qualificados para tal. Prova verdadeiramente disso está a própria doutrina da corrente majoritária do cristianismo, que é a Igreja Católica. E como vocês sabem, é uma igreja que possui uma hierarquia e que essa hierarquia coloca no topo a autoridade do Papa, que produz determinados tipos de documentos. Esses documentos, que em matéria de fé e moral são tidos por infalíveis, e que nesses documentos nós podemos ver com total clareza que os cristãos não consideram que a Bíblia é a única fonte de autoridade acerca de temas acerca do divino. Nem sequer é o fundamento para a própria ideia de Deus. Isso nunca foi alegado pelas correntes majoritárias do cristianismo, mas talvez seja algo que você pega um leigo, você pega algum segmento protestante mais caricato, você pode encontrar. Mas quando você está fazendo esse ataque, você está privando a sua experiência de toda a história do cristianismo, e eu digo mais, da própria Bíblia. Veja, se você olhar ali as cartas paulinas, você vai ver a seguinte proposição: se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa fé. Então perceba, se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa fé. Então a fonte, o pilar do cristianismo não é a própria Bíblia. O pilar do cristianismo é o Cristo ressuscitado, o fato histórico acontecido, do qual a Bíblia é um conjunto de livros, ele não é um só livro, é um conjunto de livros que foram compilados narrando como foi a vida desse tal Jesus Cristo, como foi que ele ressuscitou e por aí vai. A vida de Cristo é o fundamento da vida do cristão. Mas claro que não somente a vida do Cristo e a documentação bíblica pode servir de argumento para provar a existência do Deus cristão. Pontua São Tomás de Aquino na sua Sobre uma Conta aos Gentios, que foi exatamente feita para conversar com não cristãos, que o estudo da teologia possui sim duas possibilidades diferentes. Existem aqueles conhecimentos que são, obviamente, conhecimentos que dependem da sua fé. Existem algumas coisas que você vai ter que acreditar mesmo porque, por qualquer razão, não existe como manter-se à prova. Por exemplo, você não sabe, fora da Bíblia, quais são as fontes que poderiam atestar a veracidade da própria Bíblia, porque aquelas foram as fontes confiáveis que eles acharam. Ou seja, se Maria era efetivamente virgem ou não, bom, nós não temos o corpo de Maria, então não temos como examinar isso cientificamente. Se Jesus ressuscitou ou não, não existe como a gente fazer e repetir essa experiência cientificamente. Da mesma forma que a gente não tem como fazer isso com qualquer figura histórica. A gente não tem como provar por direito que Sócrates existia. Você tem uma série de fontes e a gente acredita na existência de Sócrates porque Xenofonte escreveu sobre ele, Platão escreveu sobre ele, e porque Aristófanes fez um teatro sobre ele também. Então, você tem essa questão das fontes aí, que tem isso. Contudo, existe um aspecto da teologia que também é racional. Então, esse aspecto da teologia que é racional é aquela coisa, você interagindo com sua presença diante do real, você consegue deduzir a ideia de Deus. Isso é uma coisa que Tomás de Aquino entende. E o que pode ser provado, inclusive, em contrário com o argumento da Epifania Experiência, exatamente pela existência de outras religiões. Porque existem religiões que não tiveram aquele contato com Jesus Cristo encarnado, então se desenvolveram de uma maneira própria, de uma forma mais racional, uma própria religião de Platão, Aristóteles e por aí vai.
Aí isso se chama de religião natural, dentro dos termos que nós chamamos do catolicismo. São aquelas religiões em que o cara tem uma experiência com Deus, tem essa percepção do real, chega um monte de verdades acerca da fé, acerca do que é Deus, do que ele quer e não quer de nós, mas não propriamente ele chegou à compreensão perfeita. Por que os cristãos acreditam ter a compreensão perfeita? Exatamente porque o próprio Deus, essa própria realidade, encarnou e andou entre nós e explicou tudo. Essa religião é tal como eu queira que vocês sigam, que é uma religião baseada na misericórdia dele. Pronto. Então, como a gente chega a esse tipo de raciocínio? O primeiro problema quando a gente tenta chegar a esse tipo de raciocínio é que a gente tem uma mentalidade formada exatamente pelo Renascimento, que é a mentalidade cartesiana. Na mentalidade cartesiana, você tem que pensar na ideia do penso logo existo, cogito ergo sum. Através do cogito original de Descartes, as pessoas passaram a entender que o ego era o solo apodítico do juízo, era o fundamento máximo. Então, você partia da sua capacidade racional para predicar tudo. Mas se você parar para olhar, por exemplo, Agostinho, você vai perceber que o fundamento das análises nunca tinha sido antes a própria razão. O fundamento era a própria experiência do humano dentro da existência. Então, dentro do nosso dia a dia, nós percebemos que nossa razão não controla, por exemplo, como abrimos a porta. Se eu disser racionalmente que consigo atravessar uma porta, mas eu correr em direção a ela e me bater com uma porta, você vai perceber que sua razão, sua compreensão do mundo é limitada exatamente pela existência dessa barreira física. Da mesma forma, a experiência de você ter uma dúvida originária que esvaziaria o universo ao seu redor é plenamente possível. Porque no momento que você estipula que você está em dúvida, você já parte do princípio de que aquelas verdades da estipulação da pergunta são possíveis. E que existe uma verdade a ser descoberta depois. Então você tem toda uma projeção desde o princípio. Você não tem como eliminar todos os tipos de verdade acerca da existência para averiguar o fundamento da existência. Qual é a relevância disso? Por causa que o fundamento de todas as ciências, na verdade, é essa compreensão da interação do homem na existência em sentido mais amplo. Que não é meramente algo pertencente ao âmbito do empírico. É algo que pertence a todas as possibilidades e limitações inerentes à realidade. Por exemplo, hoje nós temos a compreensão e a tecnologia para construir um computador, uma forma de nos comunicarmos que a ciência pode se alçar ao ponto de desenvolver. Contudo, há 1000 anos atrás a gente ainda não tinha essa tecnologia. Mas se alguém do passado, do presente, fosse ao passado ensinar como fazer computadores, ele plenamente poderia, porque a realidade comporta isso, a ciência comporta isso. A ciência apenas é um dos mecanismos, um deles, pelo qual o ser humano é capaz de explicitar a realidade. Mas o predicado máximo é sempre a própria realidade que existe por si. E aí é que vem a questão Deus. Porque, na verdade, Deus é a maneira pela qual as diversas culturas expressaram características que eles atribuem à realidade em um sentido mais amplo possível. Aí você vai dizer, isso está na Bíblia? Eu digo, sim, isso está na Bíblia. Olhe no primeiro capítulo do livro do Evangelho de São João. No primeiro capítulo, principalmente se pegar ali do grego original, você vai ter en arche no logos kai logos en prostanteon, kai theon en o logos. No princípio havia o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Então, o Logos é a ordem do universo, é o fundamento da realidade, é o que dá a estabilidade das coisas que nos permite a gente compreender as verdades científicas. O Logos, a verdade, que é como a gente consegue perceber as coisas, ele tem uma série de características. Através do exemplo que eu falei da possibilidade de se construir do computador, você percebe que eu frisei a atemporalidade do conhecimento, independente dele ser efetivado ou não na realidade. Então, você tem duas características importantes aí. Primeiro, essa característica do Logos de ser atemporal, ou seja, a verdade sempre existe e sempre existiu. E essa característica do Logo que ele é independente do espaço. Por exemplo, eu posso construir um computador na Índia e com os mesmos materiais e o mesmo conhecimento eu posso construir um computador na Tailândia. Então, em dois lugares completamente diferentes, eu posso construir um computador. Por quê? Porque a realidade é assim. E a realidade não possui essas fronteiras. E a realidade, essa conexão completa da realidade em todas as suas interações, é. Então, obviamente que
compreender a realidade como um todo, não há como fechar a realidade dentro de um conceito. Mas a gente traz essa ideia, esse raciocínio, como um tipo de símbolo para o que está sendo explicado, que é o que está no Evangelho de São João. No princípio havia o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Da mesma forma no Antigo Testamento, se você coloca ali a pergunta do profeta ao próprio Deus, quem é você? Você vai dizer, eu sou o eu sou. Deus é o eu sou, o ser, o fundamento, aquilo que é o das coisas. Então todas as religiões partem desse princípio do das coisas, do ser, da verdade, do logos, para tirar seus raciocínios acerca de Deus. Por isso mesmo, os primeiros autores cristãos interpretaram as religiões gregas, por exemplo, como logos espermáticos, ou seja, sementes do verbo de Deus. Por quê? Porque eles já tinham algum nível de compreensão do que era o logos, apesar dessa compreensão ainda não ter sido refinada pelo próprio logos que veio aqui apresentar o que era e o que não era. Foi interpretado como se todas elas fossem um indicativo do que estava por vir, que era o próprio Cristo. Então você vê que só nesse... Isso aqui foram os primeiros 3 ou 4 minutos do argumento dele. Mas eu já elaborei uma porrada de coisas. Outra coisa a ser pontuada aqui diz respeito à questão da tolerância dentro do cristianismo. Ele afirma que o cristianismo é uma religião inerentemente intolerante e, na verdade, a tolerância foi inserida dentro do mundo através de uma popularização da ciência. O que, honestamente, não faz o menor sentido. Isso aí é uma afirmação feita a posteriori, não somente pelos filósofos, pelos propagandistas do Renascimento de uma forma tardia e particularmente no movimento neo-ateu. Porque se você olhar com calma, a maior parte dos primeiros cientistas eram todos cristãos. E até hoje, uma quantidade significativa dos cientistas são cristãos. Os ateus, na verdade, representam a parcela minúscula da humanidade. A maior parte da humanidade possui algum tipo de crença na existência de Deus, sendo a majoritária o cristianismo, depois seguido pelo Islã, judaísmo, hinduísmo e por aí vai. Então, você até hoje tem grandes cientistas, pessoas que com certeza têm qualificações científicas acima do próprio epifania, experiência, que afirmam sua crença em Deus com toda a clareza do mundo. Por exemplo, o John Lennox, você tem também o Wolfgang Smith, e se você vai caçar, tem mais. Eu mesmo conheço pessoalmente diversos médicos que, pelo contrário, eles afirmam que nos estudos deles sobre a anatomia humana, sobre as doenças e por aí vai, eles chegam à conclusão que o corpo humano tem um funcionamento tão inteligente, tão incrível, que eles acabam acreditando em Deus. Então, afirmar essa ideia de que a ciência é o que cria tolerância e intolerância é completamente loucura. Assim como é completamente loucura e ahistórico dizer que o cristianismo era simplesmente intolerante. Porque quando a gente olha para a civilização cristã dentro de um prazo de 2000 anos, certamente você vai isolar vários momentos em que cristãos agem inadequadamente. Assim como você vê momentos em que os cristãos precisaram agir com violência mesmo, porque eles estavam dentro de um momento mais conflitivo. Você teve diversos momentos em que reis e imperadores cristãos estiveram em guerra para afirmar sua posição diante reis e imperadores igualmente violentos que eram pagãos. E, no final das contas, eles venceram. E também deve-se frisar que a ideia de que o Renascimento criou o reino da tolerância é uma completa mentira. Na verdade, se você parar para pensar, do Renascimento para cá é o momento que você tem mais genocídios da história humana. A começar pela própria Revolução Francesa. Não foi assim o crescimento da ciência e todo mundo ficou consciente, deixou de ser cristão e tal. Não. Na verdade, se você pega a Revolução Francesa, você vê que a perda da religião teve um momento que foi feita com extrema violência. Com guilhotinas, com terror, com Robespierre. Depois, em outros lugares, você tem, por exemplo, a Revolução Russa, que foi outro massacre que saiu matando um monte de gente. Lá no México também os ateus saíram matando um monte de cristãos. Inclusive, a República Mexicana é proclamada por uma traição dos cristãos que tinham aceitado um acordo de paz. E os maçons e ateus foram lá e mataram todo mundo, né? Para começar a fazer um massacre no momento que os caras baixaram as armas. Então, ao redor do mundo, essa ideia de que o ateísmo cresceu através da tolerância da ciência é um completo descalabro histórico. A verdade é que o ateísmo cresceu, de maneira geral,
através do genocídio, da violência e da destruição. E continua sendo ainda uma força hoje. Na verdade, a gente pode dizer que grande parte da violência e das guerras tem origem não nas religiões, mas em razões francamente laicas. Como, por exemplo, você pensa na guerra do Iraque. Será que dá para equacionar a guerra do Iraque, do Afeganistão, da Ucrânia como guerras religiosas? Obviamente que não. São guerras com interesses meramente geopolíticos, interesses plenamente laicos. Então, a laicidade pode te dar razões muito mais sólidas do que a religião para você engajar em conflitos, até mesmo conflitos mundiais e genocídio. A Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial foram conflitos, por exemplo, de religião. Ou mesmo violência que acontece corriqueiramente. Um ladrão que te assalta não te assalta, dificilmente te assaltará por causa de religião ou que comete um latrocínio ou qualquer outro tipo de crime. Então, essa ideia louca de que a religião causa intolerância, causa violência, não coaduna com a experiência histórica. Muito pelo contrário. A gente tem com clareza que os países hoje que a gente tem como livres, os países que têm tolerância, são países que têm mais de 50% da população, por volta assim, disso para cima, composta por cristãos. Enquanto países ateus como a China têm campos de concentração para muçulmanos. E aí? Como é que a gente vai equacionar isso? Então você pode ver que é um cara completamente ignorante acerca dos mais diversos temas. E acima de tudo, até mesmo comentando sobre o título, até porque eu falei que eu ia evitar chegar a 26 minutos e eu já estou em 16. O título do vídeo esposa aquela velha tese de que todo mundo é ateu. E o fundamento disso é muito claro, o fundamento é você é ateu para a religião dos outros. Mas isso, como você já deve ter percebido da minha explicação, não é verdade. Nem todo mundo é ateu com relação à religião dos outros, mas pode ser, sob certo sentido, descrente sobre alguns aspectos da religião dos outros. Mas, de fato, o mesmo argumento do motor imóvel de Aristóteles foi muito bem utilizado dentro do catolicismo e poderia ser utilizado dentro de determinados segmentos do islamismo e de qualquer outra religião, porque é o mesmo argumento racional, chama-se teologia natural. Então, a afirmação da existência de Deus independe por completo da rejeição completa das duas religiões. Você vai rejeitar aqueles pontos efetivamente que se conflituam com a fé. Por exemplo, a religião muçulmana acredita que Jesus existiu e que Jesus tem um papel sacro até. Mas eles acreditam que Jesus era um profeta. Já os cristãos acreditam que Jesus era Deus. Então, duas interpretações acerca dessa figura histórica que ambos aceitam como comuns, ambos aceitam a existência de Deus, mas, nesse aspecto importantíssimo, eles discordam. E isso muda as duas religiões, mas não muda uma certa base metafísica comum e reaproveitável. Tanto que a Suma contra os Gentios de Tomás de Aquino foi exatamente uma tentativa de fazer esse diálogo racional entre as mais diversas partes que é vivo até hoje. Você vê essas interações constantes exatamente porque nós temos critérios comuns acerca do que é verdade, do que é virtude, do que são as provas históricas acerca desses acontecimentos que permeiam Jesus Cristo e por aí vai. Mas, na verdade, eu diria até que a gente poderia afirmar que não existe sequer um ateu. Então, eu vou inverter aqui a questão. Não é que todo mundo é ateu, é que ninguém é ateu. A experiência do ateu é impossível. E o ateu não compreende minha realidade. Por que eu diria isso? Porque todo mundo que age na realidade, ou seja, age dentro do logos, dentro de tudo que eu expliquei da concepção de verdade, obviamente vai estar toda hora decidindo os fatos que eles vão seguir. Então ele vai ter que fazer um juízo o tempo todo qualitativo, um juízo hierárquico, um juízo de perfeições acerca de como agir. Então, ao tempo todo ele vai ter que criar um critério, que esse critério vai pertencer dentro da ideia de logos, para perceber qual é o tipo de comportamento melhor e mais perfeito e qual não é, por assim tomar as suas decisões o tempo todo. Por exemplo, eu vou comer ou não vou comer? Eu vou ajudar o pobre ou não vou ajudar o pobre? Esse fundamento ético que a gente chama, que se encontra no logos, ou seja, todas as perfeições do mundo, todas as condutas sendo diferentes e possuindo suas próprias perfeições, por exemplo, o perfeito jogador de futebol, o perfeito homem caridoso, todas essas coisas são equacionadas na mente humana para que a gente possa decidir o tempo todo qual é a melhor coisa que deveríamos adotar no momento. E esse critério de perfeição remete à própria ideia do logos, tal como todas as religiões falam.
Então, quando você age, em qualquer momento que você age, você sempre está tomando uma postura com relação ao Logos. Durante todo o seu dia, suas prioridades, a maneira como você se organiza, tudo isso tem a ver com essa sua concepção ética, como você age no mundo e como você age no mundo. E essa concepção ética tem a ver com a ideia de perfeição, com a ideia de Logos. Eu sei que essa última parte pode ter ficado mal explicada, mas é porque eu estou um pouquinho cansado de falar. Mas espero que vocês tenham entendido o ponto geral e, honestamente, se o Epifania Experiência, por qualquer motivo, escutar esse vídeo, eu recomendaria estritamente que, cara, dê uma estudadinha antes de você falar as coisas, porque você vê que eu tomei 20 minutos para te explicar uma coisa e eu não devo ter chegado na metade do seu vídeo explicado aqui. Porque se trata, sim, de um déficit sério de estudo dos mais diversos temas, de filosofia, história e até mesmo da religião que você pretende criticar. Não existe nada de você não ler a Bíblia e você quer pontuar as coisas. Não. Você tem que ler não só a Bíblia, como muitas outras fontes. Vai estudar, toma tempo e não dê pitacos na internet. Então é isso aí. Muito obrigado pela atenção de todos. E eu peço que todos curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam e por aí vai. Até a próxima.